Estúdio B, na série Grandes Times da História do Beira-Rio, o papo hoje é com Jajá. Jair, o Príncipe Jajá, e Valdomiro Vaz Franco. Personagens do grande time do Internacional no ano de 1979, tricampeão brasileiro de futebol. Jair, foi uma grande conquista no Internacional, porque ganhou especialmente de forma invicta a competição. Exatamente, uma satisfação imensa estar aqui conversando com um amigo e com as pessoas. Esse time aí, eram 80 equipes no campeonato, e nós conseguimos um título inédito, invicto, que até hoje ninguém superou isso aí. Mas é um grupo muito forte, um grupo que treinava muito, e dentro de campo nós éramos muito unidos. E isso aí, graças a Deus, saiu tudo a contento como nós pensávamos, o que nós planejamos durante os treinamentos. Nós chegávamos dentro de campo tranquilo, logicamente com a ajuda do Gilberto Tim, na preparação física. Eu sempre digo isso porque nós passávamos por cima das outras equipes. Sim, é o aspecto físico do Internacional. Valdomiro, um grande time treinado por Enio Andrade. Para mim, até hoje, né? Eu acho que fizeram duas injustiças, eu acho, no futebol brasileiro, que foi o seu Enio Andrade e Rubens Minelli, que nenhum treinou a seleção brasileira, né? E eu acho que foi a maior injustiça que fizeram, porque o seu Enio Andrade foi tricampeão brasileiro, e o seu Rubens Minelli também, a amizade que a gente tinha, foi tricampeão brasileiro também. Mas acontece o que, Benfica? Tu sabe que nós aqui, gaúcho, que eu falo sempre, que eu, graças a Deus, eu sempre falo que, né, meu coração, minha vida toda foi aqui, né, e eu me sinto hoje gaúcho, defendo com toda honestidade a cultura gaúcha, que não teve uma oportunidade de treinar a seleção brasileira. Porque tu sabe que sempre nós somos muito renegado em termos de seleção, já tira antes pelo falecido Everaldo, né? Quando o falecido Everaldo foi campeão do mundo, e depois na outra convocação não foi convocado, saiu aquele jogo, que foi o jogo 72 da memória, que lotou o Beira-Rio 3-3. Mas eu acho que o nosso time tinha um grande treinador, que foi o Enio Andrade, para mim um dos maiores treinadores do futebol brasileiro, uma pessoa que conversava com a gente, com aquele carinho, né? Sabia a hora que tinha que mudar o time. Então, um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, que eu tenho orgulho de dizer muito, que eu aprendi muito com o Enio Andrade, né? Então isso foi muito importante na minha carreira. Antes de lances importantes daquela grande vitória do Internacional, o time era esse aí, ó. Ali em cima aparece na fotografia o João Carlos, que é o lateral direito, o Benítez, o Mauro Pastor, que fazia a dupla de zaga com o Mauro Galvão, entre os dois o Falcão, e lá no outro lado o Cláudio Mineiro, lateral esquerdo. Valdomiro, Jair, Bira, o centroavante, Batista e Mário Sérgio. Esse era o time, e os jogadores todos agachados desse ataque do time do Internacional. Bom, foi um campeonato maravilhoso para o Inter, ganhou de forma invicta, e algumas vitórias foram fundamentais, como a vitória de 3-2 sobre o Cruzeiro em Belo Horizonte, com esse gol teu aí, Valdomiro. Foi um gol importante para nós, né? Que eu joguei só o primeiro tempo e nós saímos ganhando 3-1. Foi o gol do Bira, outro do Falcão e o terceiro meu. Depois, no segundo tempo, o Cruzeiro fez 3-2 e nós saímos do Mineirão com essa vitória de 3-2. Mas você olha aquela foto ali, então você imagina assim o meio de campo do Internacional ali, né? Então, hoje a gente vê os meio de campo aí dos times, né? Sim. Olha aquele meio de campo ali, Falcão, Batista, Jair e Mário Sérgio, né? Então, né? Pode botar a camisa da seleção brasileira e jogar, não é verdade, né? Então, e ninguém reclamava. E então você vê o meio de campo, né? Então a gente tem orgulho de dizer, né, que o Internacional, eu praticamente sempre falo que eu me considero, né, que eu cheguei aqui no Inter com 18 anos, né? Então eu sempre falo que a minha vida toda foi ali no Inter, né? Então são 11 anos titular do Inter, né? São quase 900 partidas jogadas pelo Inter, né? Então, para mim é uma alegria muito grande, como eu falo sempre, né, ser colorado e fazer parte, né, do Internacional na década de 70. Bom, Jair, aí depois desse jogo, essa vitória contra o Cruzeiro, veio outra grande vitória do Internacional de imposição no Parque Antártica sobre o Palmeiras 3-2. Aquele jogo em que brilhou a figura do Falcão, mas o Mário Sérgio te deu um toque para um primeiro gol do Internacional, um chute teu de fora da área. Exatamente. Eu estava lá do lado esquerdo, como meia,
E todo mundo diz, o goleiro foi frango do goleiro, mas é que a minha bola fazia 3 curvas, 1, 2 e 3. Tanto é que o goleiro está indo para o outro lado, ela está entrando na cintura dele. Ele batia muito bem na bola. Você batia bem, né? A gente jogou junto, mas ele batia muito bem na bola. Aliás, estou falando aqui com 2 grandes cobradores de falta. O Valdomiro cobrava muito, mas o Jair também cobrava muito bem a falta. Nós treinávamos muito, né? Batíamos muito. Depois do treinamento, nós ficávamos ali aprimorando o chute, o cruzamento. E assim que tu pega confiança, repetições. Eu acredito que o cara que fizer tantas X repetições no treinamento, no jogo ele vai fazer a mesma coisa. É o que não está acontecendo, não é, velho? Naquele jogo, Jair, a manchete do Jornal da Tarde, no dia do jogo em São Paulo, era Mococa ou Falcão? O Mococa era um volante do Palmeiras que estava jogando muito. O Falcão era indiscutível. E aí vocês foram para o jogo. O Inter ganhou de 3-2, o primeiro gol foi teu, mas depois, Valdomiro, brilhou a figura do Falcão, marcando 2 gols na vitória do Internacional. O Falcão a gente não podia, né, dizer que não era um grande jogador. Primeiro gol tá aí, ó. Cruzamento do Jair. Cruzamento do Jair, subiu de cabeça, né? Cabeça. E cabeceou no canto, sem chance. Mas o Falcão, né, foi um dos grandes jogadores de futebol brasileiro. Você imagina assim, eu me considero assim, dizendo assim, o time do Cruzeiro, o meio de campo do Cruzeiro, Dirceu Lopes, eu joguei contra esse time, Dirceu Lopes, Zé Carlos, Tostão e Piazza. Você vê que o Dirceu Lopes nunca foi na seleção brasileira. Agora você imagina o que tinha e o que jogava, né? Então eu tiro pelo Internacional, né? O Marcelo jogando, né? Então eu olhava para um lado, jogava a bola do outro, né? E tá aí o segundo gol do Falcão, né, Jair? Chegasse a cabecear essa bola aí, no cruzamento para a área? Quem cabeceou foi ele. Foi o Valdomiro que cabeceou. Eu subi, cabecei, e o Mococa escorou, entrou com sola e tudo, e o Falcão chutou, perna do Mococa, chutou tudo. Porque a mecânica era a mecânica, não tinha posição. Então, se o Valdomiro entrasse para coisa, tinha que estar lá na ponta. Claro, né? Perfeito. Então, muito movimento, né? Movimento. Esse lance, Benfica, eu tenho um lance em casa, num vídeo que eu tenho num jogo, Jair também se lembra, que foi no Grenal do Beira-Rio, que nós, em 3 toques, nós fizemos o gol, que tu fez o gol, lembra? Exato. Que fizemos uma bola na intermediária. Isso. Fizemos uma bafa, aí o Celso Caçapava tocou para mim lá no fundo, e tu veio pelo meio, correu, e eu toquei para trás e tu fez o gol. Bom, então, no dia seguinte, depois dessa vitória de 3-1, a manchete era essa do jornal. Falcão, é claro. Porque o Falcão ganhou o jogo em relação ao Mococa, fez os 2 gols, o Inter venceu 3-2 e foi para a decisão contra o Vasco da Gama. Primeiro jogo no Rio de Janeiro, 2-0 para o Inter. O Valdomiro não jogou e o Falcão não jogou. Eles foram substituídos pelo Chico Espina, que marcou os 2, e pelo Valdir Lima, que era de Rio Grande. Bom, o Inter largou com toda aquela vantagem, Jair, e veio para a decisão no Beira-Rio, diante do Vasco da Gama. Bom, aí a gente já está vendo, Valdomiro, o primeiro gol. Mas nós já sabia que nós era campeão. Porque quando nós chegamos lá no... Porque nós fomos todos juntos, né? Eu estava machucado, o Falcão não podia jogar o 3º cartão amarelo, mas nós fomos todos ao Rio de Janeiro. E porque nós éramos muito unidos, como o Jair estava falando. No intervalo do jogo, nós estávamos ali, eu, Falcão, abanando todo mundo com a toalhinha, para não, né, descansar bem. E quando nós ganhamos 2-0 lá, então nós já sabíamos que no Beira-Rio dificilmente nós ia perder. E esse gol do Jair aí, né, que esperou impedimento, né, e praticamente todo mundo correu impedimento e o Jair entra por trás, né? Sempre a gente fazia isso aí. Isso. Mas se notar bem o lance, o Cláudio Mineiro dá para o Mário Sérgio, que tá, né? O Bira. Então o nosso ataque está todo no lado esquerdo. E a defesa abriu. Sim. E o Valdomiro aqui na ponta. Quer dizer, eu entrei em diagonal, ficou eu e o Leão. Sim. Agora, eu na hora que o Leão veio para cima de mim, eu sabia que ele ia vir para me derrubar. Perfeito. Então eu me preparei. Eu livrei a bola e o Leão veio e me deu uns 2 braços no meu peito. Mas eu estava firme, ó. Olha lá. Perfeito. Tá aí, ó. O Leão não conseguiu alcançar, o Jair entrou, marcou 1-0. Depois o Falcão fez o segundo gol do Internacional, a vitória do Internacional naquele Campeonato Brasileiro. O Vasco chegou a fazer um gol ainda, mas com o gol do Falcão ficou os 2-1 e o Internacional acabou campeão invicto daquele brasileiro de 1979, Jair e Valdomiro. Bom, eu no começo, no primeiro jogo, é como o Valdomiro disse, nós ganhamos o campeonato ali. O Chico Espina tinha velocidade e nós fomos para o Maracanã para jogar no contra-ataque. E nós jogamos no contra-ataque que o Chico fez os 2. Bom, 2-0
Para a gente perder o campeonato no Beira-Rio, nós tínhamos que perder de 3-0. Impossível, essa equipe fortíssima que é. Fizemos o primeiro e quando fez o segundo, eu falei, bom, vamos esperar terminar o jogo. Tanto é que o Vasco fez ainda um gol no finalzinho, mas nós já sabíamos que íamos ganhar o campeonato, o tricampeonato, invicto, que nos dava esse privilégio. Eu digo um privilégio porque agora eu vejo as partidas, vejo os tapes. É um privilégio ter participado desse campeonato. Perfeito. Valdomiro, muito obrigado pela participação. A gente, com o depoimento de vocês, lembrou de um dos grandes times da história do Beira-Rio, que foi o time de 1979, campeão brasileiro invicto. Bom, em primeiro lugar, a gente agradece estar aqui contigo e é um grande prazer. E falar do Esporte Clube Internacional, né, que é uma glória do futebol gaúcho e futebol mundial. Então eu sempre falo que eu tenho uma alegria muito grande de dizer com orgulho de poder vestir essa camisa do Inter, essa camisa número 7, e ter usado ela em 837 partidas. Então, para mim, foi uma alegria muito grande e dizer que participar das grandes conquistas do Esporte Clube Internacional. Jair, obrigado, Jair. Bom, a satisfação imensa de estar participando desse programa, falando da nossa equipe de 79, uma satisfação imensa de ter participado, o privilégio de estar nessa história do Esporte Clube Internacional. E mandar um abraço à nossa nação colorada, que nós estamos esperando aí um novo campo, um novo ano, e espero que todos tenham a felicidade que nós tivemos nesse ano aí. Jair e Valdomiro, personagens importantes do time do Inter em 1979, campeão brasileiro invicto, um dos grandes times da história do Beira-Rio no projeto Estúdio B. Desporto nacional, ó internacional, e eu vivo a exaltar. Levas a placa de os feitos relevantes, vive a brilhar. Olha o dano, surge o amanhã, grandioso.